Como é bom estarmos juntos em mais um encontro aqui no Profetizando Vida para recebermos graça, favor e compartilharmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, de uma forma tão maravilhosa, certa feita em Mateus capítulo 5, chamou os seus discípulos para perto dele ao assentar-se no Monte das Oliveiras, e o texto diz que ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado são os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Não existe maior desejo de Jesus do que esse, se assentar conosco e nós nos assentarmos aos seus pés, para aprendermos dos seus santos conselhos, da sua santa palavra, daquilo que ele tem para ministrar ao meu e ao seu coração. E eu quero convidar você que me assiste nessa hora a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, uma vez que Deus tem tanta preciosidade para compartilhar conosco. Então vamos direto à palavra do Senhor e recebemos daquilo que ele tem para nós. Efésios capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, o apóstolo Paulo assim nos escreve na palavra: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Certamente você que me assiste já deve ter cantado uma canção do Thales Roberto que diz: Deus me ama, e o seu amor é tão grande e ele é incondicional. E essa é uma verdade maravilhosa que a música do Thales nos ensina, nos proclama, mas que também a palavra de Deus nos faz conhecer. Perceba, Paulo diz que Deus tem presentes espirituais para nós, e ele então começa a descrever um pouco a respeito desses presentes. E Paulo diz que um dos presentes maravilhosos que Deus tem nos dado é o fato de termos sido escolhidos por ele antes da criação do mundo. Como explicar uma verdade tão gloriosa como essa? Como explicar um privilégio tão grande como esse? São palavras quase que inexplicáveis, porque não pode subir ao nosso entendimento, conforme o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos faz conhecer por meio do seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, inclusive as profundezas de Deus. Mas perceba, olha que fato extraordinário. O texto diz para mim e para você que antes que tudo existisse, o universo, o mundo e toda a sua extensão, antes de haver galáxias, planetas, estrelas, antes de houver criação, a ordem criada, antes de existir os seres humanos, antes da minha existência, da sua existência que me assiste, o texto bíblico diz: Deus já havia nos escolhido antes da criação do mundo. Como é que Deus pode fazer isso? Ele pode. Não há como explicar, mas Ele pode. Ele é completamente poderoso, completamente onisciente, completamente onipresente. Não existe nada que fuja à sua capacidade, à sua possibilidade. Só poderia, a eleição, a escolha de Deus só poderia ser incondicional caso ela fosse dessa forma. Senão Deus teria nos escolhido a partir de algum pressuposto, a partir de alguma outra escolha calcada na nossa escolha. Mas o texto diz que o amor de Deus por mim e por você, ele é tão incondicional, tão puro, tão límpido, tão santo, que quando nós não existíamos, nem nada existia, nem desobediência, nem queda, nem pecado, nem imperfeição, santidade, qualquer atributo glorioso na nossa personalidade. O texto bíblico diz que Deus já havia nos escolhido para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o texto diz mais, diz que em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Deus nos deu uma posição na sua família, um lugar na sua família,
uma vez que por causa do pecado e da desobediência, a nossa relação com Deus se tornou uma relação de inimizade na história, e uma vez que na eternidade, o lugar onde o amor de Deus repousa é no seu eterno Filho amado, porque o Pai nos faz conhecer que Cristo é o seu amado e o Espírito nos comunica o amor que o Pai tem dispensado pelo Filho. Não havia outra possibilidade de sermos alcançados pelo amor de Deus, senão sermos encontrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus nos escolheu para Ele, para que nós fôssemos separados e andássemos de uma forma irrepreensível na sua presença, mas Ele nos deu mais, nos deu uma posição. Paulo diz que Ele nos assentou à sua direita nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos adotados como filhos de Deus. Fomos inseridos na relação de amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito, pela obra que o Filho realizou na história em amor a mim, em amor a você. O amor de Deus por nós é algo extraordinário. As minhas palavras jamais poderiam tornar o amor de Deus conhecido de forma tão clara, tão perfeita, tão límpida, tanto ao meu como ao seu coração. É por isso que Deus, quando fala-nos a respeito do seu amor, Ele não apenas o faz com palavras, mas o demonstra na encarnação de Cristo, na sua entrega na cruz, derramando-nos o seu sangue, derramando a sua vida por cada um de nós, para que através dele fôssemos transformados, perdoados, reconciliados e pudéssemos agora desfrutar desse santo e maravilhoso amor. Ah, que esse amor possa encher você nesse dia, que esse amor possa penetrar no seu coração. Talvez você esteja aí tão triste, tão cabisbaixo, preocupado com as instâncias da vida, preocupado com tantas situações. Existe um homem na palavra de Deus, o mesmo homem que nos escreve esse texto, o apóstolo Paulo, que passou por tantas intempéries. Talvez Paulo passou por situações tão difíceis que eu e você não vamos nem passar perto delas sequer algum dia. Paulo diz que ele passou por 3 naufrágios, foi picado de cobras, ficou preso tantas vezes, passou açoites, passou fome, vigílias, sem dormir, mas ele diz que podia vencer essas situações por causa do amor de Deus. Ele descreve isso em Romanos, no capítulo 8, ele diz: o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que pode nos condenar? Foi Cristo quem morreu por nós, foi Ele quem ressuscitou, é Ele quem está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor dele nós somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas, diz Paulo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, diz ele, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que esse amor possa penetrar o meu coração, seu coração nesse dia, e renovar a esperança, a fé e a alegria no nosso coração, na certeza de que temos um Deus que nos ama incondicionalmente, porque tem nos escolhido para Ele, antes de tudo, para nos inserir na sua família, a fim de nos colocar nessa posição de um relacionamento de amor com o Pai, com o Filho, por meio da obra do Espírito. Que Deus abençoe você, obrigado por estarmos juntos e, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.